Pronto. Geisa. Então, boa tarde a todas e todos. Então, vamos lá. Antes de entrar no assunto de hoje, a Geisa tinha perguntado uma dúvida. Aí fala sobre essa última resposta que eu dei lá pela... Era ainda do slide 17, 19 ou era do 23, aquela resposta? É da resposta anterior, né? Não, acho que não, porque você perguntou aquela resposta, foi porque você falou assim, eu não entendi por que que garante que sigma de N pertence a A. Ah, tá. A última resposta que eu dei foi sobre essa pergunta. Ah, tá. Não lembro bem qual é o número do slide. Acho que é o 23. Então, basicamente, todo mundo está situado em relação à pergunta da Geisa. É lá sobre os... Eu não tô vendo nada. Oi? Eu não tô vendo nada. Já tá apresentando? Tô apresentando, mas eu nem tô falando sobre a apresentação ainda. Você não tá visualizando o PowerPoint? Isso, deixa eu ver se eu Pablo, vejo de novo. mais alguém não tá visualizando o PowerPoint? Eu vejo. Oi? Eu vejo. Aqui também. Tá. Beleza, então, mas essa pergunta não é relacionada com o que está projetado na tela, não, tá? É que a Geisa perguntou lá pelo Google Classroom uma dúvida ainda sobre axiomas de Peano. Então, a pergunta, pelo que eu entendi, era o seguinte, que quando você tem a definição das operações, certo? Aí, logo em seguida da definição das operações, a gente constrói aquele conjunto A, que... vocês querem que projete isso aqui? Aquele conjunto A é o conjunto dos números naturais para os quais a respectiva operação, que é a mesma coisa para soma e produto, está bem definida. Aí a pergunta da Geisa é o que garante que sigma de N pertence a esse conjunto A? Aí eu respondi, é a definição, porque o item 2 de cada definição, ele dá uma expressão para soma com sigma de N ou produto com sigma de N em função de soma e produto com M ou com N, respectivamente. Então, isso quer dizer que se as operações estão definidas em N, então elas estão definidas em sigma de N. Beleza? Então, é isso que garante. Então, em outras palavras, se N pertence a A, então sigma de N pertence a A. Isso seria o item 2 da definição do princípio da indução finita. Então, como aquele A satisfaz o item 1 e o item 2, então A é igual a N, então a operação está definida para todo N. Certo? Mas então, o que garante que sigma... Não é nem assim... Na verdade, a maneira melhor de falar não é que o que garante que sigma de N pertence ao conjunto. O que garante que N pertencente ao conjunto implica em sigma de N pertencente ao conjunto. E isso é o item 2 da definição de cada operação, né? Beleza? Geisa. Acho que sim. Tá. Depois se eu ler de novo, se tiver dúvida, eu volto. Qualquer coisa, isso, qualquer coisa, Geisa e todo mundo. Agora a gente vai ficar 2 semanas sem aula, né? Então perguntem lá pela plataforma, tá? Tranquilo? Enfim, então, hoje a gente vai começar a falar sobre cardinalidade, né? Que é uma matéria bem legal. Fala, Linder. Não, porque não ficou claro para mim uma coisa. Hoje é a última aula, tipo, terça-feira não tem aula e depois retorna. Qual dia 5. Tá, beleza. Que é meu aniversário. Isso que eu ia falar agora, que é seu aniversário. Que ótimo. Enfim. Só quer pergunta inteligente de presente, né, Vitor? Isso. Isso aí. Não, quero botar o chopp na lista de coisas que nós temos que fazer quando for possível. Eu já resolvi. Quando tiver vacinado, eu vou pedir licença sem vencimento para dar tempo de eu fazer tudo que eu estou planejando. Pois é. Porque eu amo festa de aniversário. Esse é o primeiro ano
Primeira vez em muitos anos que não vai ter nada, que não tem como. Mas, enfim, continuando aqui, foco. Então, hoje, a gente vai começar a falar de cardinalidade, que é uma matéria que eu acho muito legal, eu pessoalmente. Antes disso, eu só queria rapidamente dar uma repassada naquilo que a gente falou no final da aula passada, que eu acho que ficou meio corrido, que é isso que está projetado aí na tela, certo? Então, a ideia é o seguinte, que quando a gente tem a definição de função, né, certo? Do jeito que essa definição é construída formalmente na matemática contemporânea, beleza? É aquela definição que uma função é um caso particular de relação, certo? Né? E basicamente relação é qualquer forma de associar elementos de um conjunto domínio com um conjunto contradomínio. Então ela é construída como pares ordenados desse conjunto. Então, relação é qualquer coisa dessa forma. Função é definida como um caso particular de relação satisfazendo a condição de existência ou de unicidade, que ela está definida para todo x do domínio, não tem nenhum x do domínio no qual que não esteja associado a um y e não tem nenhum x do domínio que esteja associado a mais de um y. Então ela existe em todos e é única em todos, certo? Essa é a definição de função. E aí no final da aula a gente estava falando por que, né, com essa definição ser bijetiva é equivalente a ser invertível. E aí eu falei o seguinte, que como toda função é uma relação, então toda função como relação é invertível, ou seja, toda função tem uma relação inversa. Quando a gente pergunta se uma função tem uma função inversa, essa pergunta é equivalente a perguntar se aquela relação inversa que sempre existe é uma função. Beleza? Que é tipo isso aqui, que está aqui nesse slide anterior. Deixa eu ver se é esse. Então, esse P-1 que está desenhado aí é a relação inversa da função P. Agora, a P não tem uma função inversa porque essa relação inversa não é uma função. Beleza? Certo? Então, então o que acontece? Então, perguntar se uma função tem função inversa é equivalente a perguntar se a relação inversa daquela função é uma função, porque a relação inversa sempre existe. E aí eu estou dizendo que para verificar que a relação inversa é uma função, eu tenho que verificar se ela satisfaz essas duas condições da definição de função de existência e unicidade, ou seja, se essas duas condições se aplicam à relação inversa. E aí, a validade da condição de existência, né, para relação inversa é equivalente à função original ser sobrejetiva. Né? Porque qual é a condição de existência? É verificar se aquela função está definida em todo o seu domínio. Mas o domínio da f-1 é o contradomínio da f. Então, dizer que a f-1 está definida em todo o seu contradomínio é a mesma coisa que dizer que a f é sobrejetiva, porque aí, nesse caso, a f vai atingir todo o seu contradomínio. Ok? Certo? E de forma análoga, né, dizer que essa relação inversa satisfaz a condição de unicidade. O que é a condição de unicidade? Pensando tipo no diagrama de Venn, teria que ser dela sair uma única setinha. Ela não está associada a mais de um elemento do outro lado, certo? Mas isso se aplicar para f-1 é a mesma coisa que a f original ser injetiva, porque o domínio de uma é o contradomínio da outra. Então, se a f é injetiva, quer dizer que em cada elemento do contradomínio da f chega uma única setinha. Em outras palavras, se eu olhar na direção contrária, f é menos 1, esse passa a ser o domínio da f é menos 1. Então, dali vai sair uma única setinha. Alguma pergunta sobre isso? Eu só estou falando porque
Só porque, assim, não é uma coisa nem muito... É só porque foi muito rápido, foi muito corrido no final da aula. Se vocês desenharem diagramas de Venn aí no papel, ajuda a entender, né? Que eu nem não botei aqui na transparência. Mas ó, tá na boa isso aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí tem essa outra... Eu botei as demonstrações aqui, né? Se vocês quiserem olhar algumas demonstrações, né? E aí tem, para terminar essa parte, tem dois teoremas aqui que são meio que generalizações disso, né? Porque a outra pergunta que eu fiz é a seguinte: naquela definição de função inversa, a gente botava duas condições, que a f composta com g e a g composta da f. E a gente viu com um contra-exemplo que uma não implica na outra, né? Pode uma valer sem que a outra valha, tá? E aí isso leva a definições que a gente chama de inversa direita e inversa esquerda, né? Tipo assim, que é isso que está colocado aí, ó. Se existe g de y em x tal que f composta com g é igual à identidade, então essa g é chamada inversa à direita da f, né? Esse é a direita porque é a direita mesmo ali na posição que a gente escreve, f bolinha g, o g fica do lado direito. Beleza? Certo? Então, essas três condições são equivalentes, né? Que é aquela que eu falei antes, né? A condição da definição de função vale para a relação inversa, é equivalente a f, a sobrejetiva, e é equivalente a ter uma inversa à direita. Beleza? Aí tem aqui a demonstração, se vocês quiserem olhar depois, de qualquer dúvida, tirem lá. E da mesma forma, a demonstração, aqui eu botei uma parte da demonstração, né? Porque é uma equivalência de 3 afirmações. Eu botei a equivalência de 2 para 3 e de 3 para 2, né? Não botei a demonstração completa. E da mesma forma, né, a outra equivalência é a condição de unicidade vale para f menos 1, é equivalente a f injetiva, e é equivalente a ela ter uma inversa à esquerda. Ou seja, existe uma g tal que g bola f é igual à identidade. Tranquilo? Certo? Bom, e aí, a consequência juntando esses dois últimos teoremas, né? Se a função é bijetiva, quer dizer, se ela é injetiva e sobrejetiva, então as condições de existência e unicidade valem para f a menos 1. Então a f a menos 1 é função. A relação inversa f a menos 1 é função. E existe uma inversa esquerda e uma inversa direita. Tranquilo? Beleza? Então, nesse exemplo aqui que a gente viu, tipo aqui, ó. Calma. Isso aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho que P bola Q é a identidade do conjunto em questão, né? Mas a gente viu também que Q bola P não é a identidade. Então, a Q e a P não são inversas uma da outra, porque aí teria que valer as duas coisas. Mas eu posso dizer que a Q é a inversa à direita da P e a P é a inversa à esquerda da Q, tá? Beleza? Alguma pergunta? Tranquilo? Isso aí é uma discussão, assim, que obviamente isso não é de forma alguma para levar para a educação básica, né? É só uma ideia, essa discussão eu acho que é legal para a gente esmiuçar mais alguns conceitos como eu falei, que são conceitos peraí, Pablo, que são conceitos que ficam meio no vácuo, que eles não são estudados nem na educação básica nem na educação superior. Então, não são conceitos que eu acho que devam ser estudados na educação básica, né? Mas são conceitos que têm a ver com coisas que a gente estuda na educação, que a gente ensina na educação básica e é, e que eu acho bacana pensar sobre eles, certo?
O Pablo está perguntando, a referência para isso é aquelas minhas notas de aula, que chama Infinito, que é um arquivo que o nome do arquivo é infinito.pdf, tá? Isso aí tá lá. Não está tudo demonstrado, eu coloquei inclusive algumas demonstrações nesse PowerPoint que não estão no PDF e não estão todos os exercícios resolvidos também. Por exemplo, tem várias coisas, a gente pode mostrar que se a função inversa existe, ela é única, mas a inversa, a esquerda e a direita não são únicas. Tem várias coisinhas assim que são exercícios. Aí nem tudo está resolvido. Aí, se vocês quiserem, dar uma olhada nessa folha que é infinito.pdf. As próximas aulas a gente vai se basear nessa folha, beleza? E dúvidas vocês vão tirando pelo Google Classroom. Tá certo? Eu não conheço uma outra referência, um livro, que as coisas estejam com essa organização exatamente. Tá? Aquilo ali é o começo do livro que eu quero escrever. Agora, vamos passar para próximo PowerPoint. Espera aí, rapidinho. Espero que demore menos de 2 horas para abrir o arquivo. Pronto. Pronto, então enquanto está projetando aí, hoje a gente vai falar sobre cardinalidade, né? E aqui vai começar a falar sobre cardinalidade, já apareceu, né? Então, essas propriedades de função, né, a gente discutiu na aula passada, primeiro para pensar em como a gente ensina função na educação básica. Mas, nesse sentido, não é tanto para pensar que esse ensino de funções tem que ser fiel à definição formal, mas é principalmente para pensar como, às vezes, a gente faz coisas que são influenciadas por essa definição formal e que, às vezes, a gente nem se dá conta, né? Então, nesse sentido, eu acho bem interessante pensar como o Linder falou algumas aulas atrás, né, que a gente faz momentos de abstração e momentos de síntese, né? Então, essas definições formais, elas sintetizam as ideias, beleza? Então, tem várias outras ideias que são importantes no conceito de função para a educação básica, e a gente vai voltar a falar sobre elas bastante mais adiante no curso, que são ideias de variação, de dependência, etc., que se a gente focar só na definição formal, essas ideias podem não aparecer, e elas são super importantes, como até a Luciana falou, né? São ideias, quando a gente fala assim, que o conceito de derivada veio antes do conceito de função, o que se quer dizer com isso é que essa definição formal de função, com essas condições que ela é enunciada hoje, não estava lá, mas não quer dizer que essas ideias não estavam presentes, né? Então, muitas vezes, a enunciação de uma definição formal, ela oculta essas ideias. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso. E essas ideias por exemplo, de variação, né, que é uma ideia que eu acho que é muito importante para quando a gente trabalha com modelagem e com funções em geral, eu acho que ela é uma ideia pouco explorada na educação básica, né? Eu acho que quando a gente faz aquela abordagem sobre a qual nós falamos na aula passada, né, que é muito assim, função como relação entre conjunto, né, e logo em seguida começa logo a falar naqueles tipos de função, né, função no primeiro grau, função no segundo grau, essa discussão sobre variação não aparece, né, e a gente vai voltar a falar sobre essa ideia de variação muito na segunda metade do curso, tá? Vamos falar muito sobre isso, eu acho uma ideia muito importante. Enfim, mas voltando ao que eu estava falando antes. E, além disso, né, aquela discussão que a gente fez na aula passada sobre função não só é importante para a gente pensar em como a gente ensina educação básica, mas
para pensar nessas ideias que nós vamos começar a falar agora sobre cardinalidades finitas e infinitas. Porque a definição de cardinalidade se baseia na ideia de bijeção, tá certo? Então vamos começar aqui falando sobre cardinalidades. Então, primeiro, sobre a definição, sobre a qual também nós já falamos, de conjuntos cardinalmente equivalentes, né? Que é essa aí. Dois conjuntos são cardinalmente equivalentes se existe uma bijeção f de x e y. Se existe uma bijeção entre eles, né, que, como a gente já falou em encontros anteriores, é aquela ideia, né, a ideia que leva a essa definição por meio de bijeção é aquela mesma ideia lá do pastor de ovelhas de correspondência 1 a 1, né? Então, com isso, essa ideia de conjuntos cardinalmente equivalentes, ela está relacionada, no caso particular de conjuntos finitos, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, com a ideia de número natural, né, como um objeto matemático abstrato, né, no sentido de que o número natural, ele é, eu vou falar bastante sobre isso já já, um número natural é um rótulo que identifica uma classe de conjuntos cardinalmente equivalentes. Ou seja, o que é o número natural 3? É o rótulo que identifica, no caso aí que está desses rinocerontes e cadeiras, qual é o número natural 5? É a propriedade abstrata que esse conjunto com 5 rinocerontes e esse conjunto com 5 cadeiras tem em comum, e que qualquer outro conjunto entre o qual possa ser estabelecida uma bijeção com esses aí também tem em comum. Então ele rotula uma classe de conjuntos cardinalmente equivalentes. Então a ideia abstrata de número natural tem a ver com isso na matemática contemporânea. Beleza? Certo? Bom, aí o que é legal dessa definição é que ela é uma definição, vamos dizer assim, super simples, né, vamos dizer, e super razoável, né, assim, quando dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, a ideia dela é muito intuitiva, né, muito, né, quando dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, eu posso ligar os elementos de um lado com os elementos do outro lado sem que sobre de nenhum dos dois lados, tá beleza? Certo? Mas essa ideia que é super intuitiva e que fundamenta essa definição que é super simples, quando a gente chega em conjuntos infinitos, nos leva a caminhos surpreendentes, né? E que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso que eu acho bacana, né? Nisso aí. Enfim. Só uma observação. Essa til que eu estou colocando aí, né, eu estou usando essa notação para identificar quando dois conjuntos são cardinalmente equivalentes, né? Mas a notação não é uma notação universal, tá? Eu usando poderia ser outro símbolo qualquer. Não existe muito um símbolo universal para isso, mas aqui a gente vai usar esse aí, como poderia ser outro, tá? Bom, e aí, da mesma forma que essa ideia de bijeção, né, está associada com conjuntos com a mesma cardinalidade, né, com a mesma, vamos dizer, quantidade de elementos, né, falando isso com cuidado, porque daqui a pouco, quando a gente entrar em conjuntos infinitos, a gente vai ver que não é tão simples assim, mas com a mesma cardinalidade, tem as ideias de sobrejeção e de injeção também tem a ver, tem a ver com essa discussão também, vamos dizer assim. Então, se existe uma função sobrejetiva de um conjunto X para um conjunto Y, então eu posso dizer que dentro do conjunto Y, né, o conjunto Y tem um subconjunto que é cardinalmente equivalente a X. Beleza? E de forma análoga, se existe uma função injetiva, então dentro do conjunto, eu falei ao contrário, desculpe. Se existe uma função sobrejetiva, dentro do domínio do conjunto X,
tem um subconjunto cardinalmente equivalente ao contradomínio Y, certo? E se existe uma função injetiva dentro do contradomínio Y, tem um subconjunto cardinalmente equivalente ao domínio X. Tranquilo? Beleza? Então, coloquei aqui as demonstrações, né, dessas duas propriedades. Então, eu vou passar meio rápido, depois vocês podem olhar obviamente pode perguntar, claro, mas depois podem olhar com mais calma essas demonstrações. Então, a ideia nos dois teoremas, é que eu faço restrições ou no domínio ou no contradomínio dessa sobrejeção e dessa injeção, e com isso eu consigo bijeções, né? A demonstração do segundo teorema é mais direta, tá legal? Porque, repara só, eu tenho uma função injetiva de x em y. O que significa dizer que tem uma função injetiva de x em y? Quer dizer que de cada elemento do conjunto x sai uma única setinha. Quer dizer, não, falei errado. Isso sempre acontece. De cada elemento do contradomínio y chega uma única setinha de x. Tá certo? Isso quer ser injetiva. Mas pode haver elementos de y nos quais não chega nenhuma setinha. Porque ela é injetiva, mas pode não ser sobrejetiva. Então, como é que eu construo essa bijeção? Eu simplesmente elimino esses elementos do contradomínio que não estão associados a ninguém do domínio. Tá? Então, com isso, eu construo esse subconjunto do contradomínio que eu estou chamando de x', que é simplesmente a imagem de x. Né? O conjunto dos elementos de y nos quais chega algum elemento de x. Né? E se a função é injetiva, beleza? Então, eu tenho uma bijeção ali. Né? Porque o que eventualmente impedia ela de ser eu tenho uma bijeção, né? Porque o que poderia impedir essa função de ser sobrejetiva é o fato de sobrar gente. Como eu eliminei exatamente quem sobrou, então ela vira uma bijeção. Tá, beleza? E no caso do primeiro teorema, que é um pouco menos direto, qual é a ideia? Que eu tenho, olhando para o contradomínio, a gente faça um exercício de imaginar um diagrama de Venn na cabeça, tá? Então, olhando para o contradomínio, como a função por hipótese é sobrejetiva, eu não tenho ninguém no contradomínio descoberto, tá? Mas eu posso ter elementos do contradomínio nos quais chegam mais de uma setinha vindas do domínio. Em outras palavras, eu quero dizer que esse conjunto aí, f é menos 1 de y, né, é diferente de vazio. O que é f é menos 1 de y? F é menos 1, no caso, não é a função inversa, tá? É a contra-imagem. Beleza? Né? Esse f é menos 1 é definido como conjunto dos elementos de x cuja imagem é y. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com f é menos 1 de y é diferente de vazio? Para cada y tem pelo menos um x que chega nele. Pode, como a função não necessariamente é injetiva, pode ter mais de um x. Mas para cada y tem pelo menos um x. Certo? Que pode ter infinitos ou 2, ou um só, mas não tem, certamente não tem zero. Por isso que não é vazio. Então, para cada y, o conjunto dos x que chegam naquele y não é vazio. Então, para cada y, eu posso escolher um x pertencente a esse conjunto. Certo? Tranquilo? Então, assim, eu estabeleço uma correspondência 1 a 1 entre o contradomínio y e um subconjunto do domínio x. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza?
Eu fiquei com preguiça, na verdade, de botar diagrama de Venn nesse PowerPoint, mas aí fica o exercício de imaginá-los na cabeça, que eu acho que é. Enfim, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Posso ir adiante? Tá, depois vocês podem olhar com calma essas demonstrações e se alguém viajou algum pedaço, é só perguntar. Só uma observação que eu acho que é, assim, para não confundir, esse símbolo F-1 que está aqui, ele pode querer dizer duas coisas. Ele pode querer dizer função inversa ou relação inversa, certo? Né? E ele pode querer dizer também contra-imagem, né? O que é, no caso, contra? Então, esse F-1 de Y não é no caso aí, a gente usa o mesmo símbolo com dois significados. Às vezes acontece isso em matemática, tá? Então, F-1 de Y não é a função inversa aplicada em Y. Porque eu nem sei se essa função inversa existe, no caso, tá? Não necessariamente. Esse F-1 de Y é a contra-imagem, é o conjunto dos elementos de X cuja imagem é Y. Tá beleza? Isso que se chama de contra-imagem. Certo? Ronald. Não, só um comentário. Tem livros que faz uma anotação um pouquinho diferente para evitar essa confusão. Coloca F-1, aí coloca umas chaves antes de colocar o Y. Para aí ficar claro que sim. Mas que o mais certo seria isso. É o conjunto que tem o elemento Y. Isso, umas chaves dentro do parêntese aqui, né? Então, de fato, isso aí seria a notação mais rigorosa. Na verdade, essa notação que eu estou usando é meio que um abuso de notação. Mas tá certo. Mas alguma dúvida com isso? Posso continuar? Bom, então, as ideias importantes que estão por trás desses teoremas, né, é assim como a ideia de bijeção está associada com ter a mesma cardinalidade, né, a ideia de sobrejetividade está associada com a ideia de recobrir. O que eu quero dizer com recobrir com isso? Eu posso dizer, entre muitas aspas, que o conjunto X é maior ou igual que o conjunto Y. Tá certo? Beleza? Ou seja, ele tem elementos, né? A ideia de se existe uma sobrejeção de X para Y, isso quer dizer que o conjunto X tem elementos suficientes para cobrir inteiramente o conjunto Y e ainda pode sobrar gente no conjunto X. Tá beleza? Então é a ideia do domínio ser maior, a ideia de sobrejeção é a ideia do domínio ser maior ou igual que o contradomínio, da ideia de recobrimento. E a ideia de injeção é a ideia de injetar mesmo, é a ideia do conjunto X poder ser injetado dentro do Y. É meio que assim, o conjunto Y, contradomínio, tem elementos suficientes, pode sobrar gente. Tá legal? Já podem sobrar elementos. Eu gosto dessas frases quando a gente personifica os objetos, mas pode sobrar gente. Ou a gente fala, esse cara aqui, eu gosto. Tem gente que critica, mas eu acho fofo. Enfim. Alguma dúvida? Então. Victor, eu tô com uma, porque eu não sei se eu ouvi errado, mas você falou que quando ela é sobrejetiva, sobra gente de X. Não deveria ser o contrário, sobra gente de Y? Não, quando ela é sobrejetiva, X é maior. Lembrando que esse maior é com muitas aspas, tá? E quando ela é injetiva, Y é maior. Vou falar já sobre essas aspas. Tá. Visualizou, Gabriel? Visualizei. Pensa no diagrama de Venn. Mas aí, no caso, não seriam iguais? Não necessariamente. Maior ou igual. Tá. Entendi. Consegui visualizar. Obrigado. Então, sobrejetiva, pensa assim, eu posso ter um conjunto aqui com 4 elementos, X com 4 elementos e Y com 3. Sim. É porque eu tava pensando em exemplos onde ela era sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo. Por isso que aí ela é bijetiva. Pois é. Para entender isso, tem que pensar nos exemplos no qual ela é só sobrejetiva ou só injetiva. Sim. Porque senão não vai ajudar. Certo? Tá bom. Obrigado.
Beleza? Então, a ideia de sobrejetividade tem a ver com o conjunto X pode recobrir o conjunto Y, né? Ou seja, sobra gente em X. E a ideia de injetividade sobra gente em Y. Tá legal? Beleza? Então, é a ideia de sobrejeção, né? Bijeção é que tem a mesma quantidade de elementos. Sobrejeção, o conjunto de partida é maior ou igual que o de chegada. Injeção, o conjunto de chegada é maior ou igual que o de partida. Beleza? Tá? Agora, esse maior ou igual, como eu falei, é com muitas aspas. Porque agora a gente vai começar a falar de cardinalidade no contexto de conjuntos finitos e no contexto de conjuntos infinitos. No contexto de conjuntos finitos, isso tudo funciona perfeitamente. No contexto de conjuntos infinitos, aí começam a acontecer as coisas bizarras, que são justamente as coisas legais. Tá? Então, por isso que eu estou falando que é maior ou igual com muitas aspas. Porque o que caracteriza o infinito, né? O que caracteriza o infinito é que, que é o que eu vou falar agora em seguida, é que um conjunto infinito pode ser do mesmo tamanho que um pedaço de si próprio. Beleza? Então, por isso que quando a gente fala de conjuntos finitos, ok, é tudo lindo como a gente está acostumado. Quando a gente vai falar de conjuntos infinitos, essa coisa de ser maior ou menor ganham outros sentidos. Então, aí tem que ter cuidado. Beleza? Tranquilo? Então, essa ideia de recobrir e injetar, elas têm a ver com ser maior ou igual ou menor ou igual, respectivamente. Só que essas ideias de maior ou igual, no caso finito, tem o sentido que a gente está acostumado. No caso infinito, não é bem assim. Em resumo, é isso. Algum comentário sobre isso? Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai... Qual é o caminho que a gente vai percorrer hoje nos próximos encontros? A gente vai procurar responder essa pergunta que está escrita aí. O que é a cardinalidade? Né? Porque, repara, a gente definiu até agora, no primeiro slide desse PowerPoint aí, conjuntos cardinalmente equivalentes. Tranquilo? Certo? Essa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes nos levará a uma definição de classes de cardinalidade. Eu estou botando com pontos de interrogação, porque justamente a gente vai tentar responder o que é isso, classe de cardinalidade, tá? Destaque aí, é muito importante que fique muito entendido o sentido da palavra classe. Essa palavra classe, ela não é escolhida à toa, tá? Ela não poderia ser substituída por tipos ou qualquer coisa assim, né? A palavra classe tem um sentido específico quando a gente usa em matemática, né? Que é o sentido de classe de equivalência. Então, o que é uma classe de cardinalidade? Uma classe de cardinalidade, a gente pode pensar nela, por exemplo, como um rótulo que identifica todos os conjuntos que são equivalentes entre si. Tranquilo? Então, por exemplo, como a gente viu lá no começo, no exemplo dos rinocerontes e cadeiras, 5 é uma classe de cardinalidade. Tá? Beleza? Por quê? Porque 5, quando eu falo 5, eu falo assim, um conjunto tem 5 elementos. Eu não preciso saber que conjunto é esse, né, para saber que qualquer outro conjunto com 5 elementos será cardinalmente equivalente àquele. Tranquilo? Então, 5 é um rótulo que identifica conjuntos que são cardinalmente equivalentes entre si. Tá, beleza? Então, 5 é uma classe de cardinalidade. Tá? Certo? Agora, por exemplo, menor ou igual que 10 não é uma classe de cardinalidade, porque se eu falo assim, esse conjunto é menor ou igual que 10 elementos, certo? Se eu fizer essa afirmação para um segundo conjunto B, não necessariamente
isso garante que esses dois são equivalentes. Tá tranquilo? Tá? Então, 10 é uma classe de cardinalidade, mas menor ou igual que 10, igual a 10 é uma classe de cardinalidade, mas menor ou igual que 10 não é uma classe de cardinalidade, ou seja, não é uma propriedade que identifica conjuntos que são necessariamente equivalentes entre si. Então, tá entendido o uso da palavra classe? E classe de equivalência que você falou? Isso que eu ia falar agora, mas isso que eu falei até aqui, tá entendido? Sim. Certo. Então, classe de equivalência é a mesmíssima ideia. Né? Por que eu não estou usando o termo classe de equivalência aqui? Porque a gente esbarraria num problema formal. Tá? Porque para eu definir classe de equivalência, a classe de equivalência tem que estar definida em algum lugar. Certo? Beleza? Por exemplo, lá, congruência, quando a gente estuda congruência em números naturais. Congruência é um exemplo de classe de equivalência, né? Que eu falo de congruência entre números inteiros, né? Então, no caso, a relação de congruência, que é uma relação de equivalência, ela está definida no universo, digamos assim, dos números inteiros. Então, para eu definir formalmente uma classe de equivalência, né, que tem que atender aquelas três propriedades, ser reflexiva, simétrica e transitiva, ela tem que estar definida em algum lugar. Ela tem que estar definida em algum conjunto ambiente. Beleza? No caso aí, o conjunto ambiente teria que ser o conjunto de todos os conjuntos. Beleza? Mas não existe essa coisa, porque isso implicaria num paradoxo na axiomática de teoria dos conjuntos. Tá certo? A gente sabe que não pode existir, né? Assim, a gente sabe não, isso é uma coisa super... Poderia ser uma aula inteira sobre isso, que eu optei por não dar, mas assim, mas a gente sabe que se a gente supuser a existência de acordo com a formulação axiomática do conceito de conjunto na matemática contemporânea, né, a suposição da existência de um conjunto universo, entre aspas, ou seja, um conjunto do qual todos os conjuntos fossem elementos, implicaria num paradoxo, implicaria numa contradição. Beleza? Agora, os números são definidos como classe de equivalência, não é isso? Os números... Não, então, nesse sentido aí, como classe de cardinalidade. É isso, Luciano? Não, eu entendia que número é definido como classe de equivalência. Sim, então, quando a gente chegar na construção dos números inteiros e números racionais, eles serão definidos como classe de equivalência. Tá? Então, por exemplo, números racionais, que é mais familiar. Números racionais são definidos, que é mais familiar porque a classe de equivalência que é usada para definir os números racionais é exatamente a mesma ideia de fração equivalente que a gente usa na educação básica. Beleza? Mas os números naturais não? Não, essa ideia de classe números naturais não vale para os números naturais? Não. Nessa construção de piano, não. Entendeu? Então, nessa construção de cardinalidade, na verdade, existiria outro caminho para construir os números naturais, que seria a partir da axiomática de teoria dos conjuntos, assim, usando essa ideia de equivalência, de cardinalidade. Só que essa ideia de cardinalidade, como eu falei, ela é a mesma ideia de classe de equivalência, mas ela só não é uma classe de equivalência porque ela tem esse problema formal de não ter um universo, é só por isso. Entendeu? Beleza? Agora, os números inteiros e racionais, aí não, é classe de equivalência mesmo. Por quê? Porque como é que eu defino os números racionais, por exemplo? Eu defino o número racional como uma classe de divisões equivalentes, ou de frações equivalentes. E aí, onde é o lugar onde essa classe está definida? É Z cartesiano Z, entendeu? Porque é o numerador e o denominador. Na verdade, Z cartesiano Z é asterisco. Então, eu tenho um lugar para definir essa classe.
No caso aí eu não teria. É esse o problema. Mas assim, o mais importante que eu quero destacar aqui é essa ideia de classe. Então, essa ideia de classe, embora ela não possa ser definida formalmente dessa maneira, ela ainda, eu estou usando a palavra classe porque eu quero dizer, com a palavra classe, um rótulo que identifica conjuntos que têm a mesma cardinalidade. Ou seja, quando eu falo 5 é uma classe de equivalência, eu quero dizer que qualquer conjunto que é rotulado com a palavra 5, eu posso ter certeza que um é equivalente ao outro. Beleza? Isso vai ser muito importante. Por que eu estou insistindo nisso? Para a gente, quando chegar em infinito, que vai ser só na aula que vem. Tá legal? Beleza? Então, a gente vai, nas próximas aulas, né? Nessa e nas próximas 2, pelo menos mais uma, mas provavelmente mais 2, a gente vai procurar responder essa pergunta. O que é cardinalidade? Tá? Ou seja, como a gente caracteriza classes de cardinalidade. Só que essa pergunta, né, para responder essa pergunta, nesse percurso, ele vai sofrer uma bifurcação provocada pela definição de infinito, que é essa aí, tá? A definição de conjunto infinito é essa definição que está aí, né? Um conjunto é infinito se ele tem uma bijeção com um pedaço dele mesmo, com uma parte própria. Esse símbolo que está escrito aqui, contido e diferente, né, quer dizer que, né, todo mundo entende esse símbolo, né, que está contido, porque só se eu escrevo está contido pode ser igual. Mas quando eu escrevo contido com essa barrinha, com esse tracinho aí, quer dizer que ele é contido e diferente. Que ele está contido e não é igual ao próprio conjunto, é um subconjunto próprio. Tá certo? Alguma dúvida? Tá? Então, como eu falei agora há pouco, um conjunto é infinito. O que essa definição diz, olha só, se existe uma bijeção, aí tá errado ali, não é de x em y, é de x' em x, tá? Tranquilo? Ali onde tem f de x em y, é f de x' em x. Tá beleza? Tranquilo? Mas o que isso quer dizer? Que um conjunto é infinito se existe uma bijeção com um subconjunto próprio de si mesmo, né? Ou seja, que é isso aqui. Um conjunto é infinito se é cardinalmente equivalente a uma parte própria de si mesmo. Tá tranquilo? Beleza? E aí eu acho essa propriedade aterradora, digamos. Eu botei essa carinha aí. Por isso que é muito legal, porque é muito surpreendente, é muito contraintuitivo. Porque repara só, como eu falei no começo hoje, a definição de cardinalidade, que é baseada numa ideia de correspondência 1 a 1, é uma ideia que parece super razoável, super intuitiva, né? Então, nessa construção de conjuntos infinitos, o que é bacana é que a gente começa de uma ideia que é super intuitiva e que nos leva a lugares surpreendentes. Tá beleza? Certo? Né? Por esse motivo que eu faço uma opção de redigir a definição de conjunto infinito dessa forma, que pode parecer à primeira vista artificial. Por quê? Porque eu estou definindo o conjunto infinito primeiro e estou definindo o conjunto finito como aquilo que não é infinito, tá? Beleza? E eu já vi algumas pessoas dizerem que preferem definir ao contrário. Você define o que é um conjunto finito primeiro e depois define infinito como a negação do finito.
certo? Só que eu acho que dessa maneira que eu estou fazendo, dessa opção, que eu faço essa opção, porque eu acho que ela é mais problematizadora, né? Porque o que é relevante nessa discussão é a definição de infinito, certo? Se não existissem conjuntos infinitos, então nada disso aí ia existir. Então o que justifica a gente fazer essa discussão é o fato de que existem conjuntos com essa propriedade surpreendente. Tá? Então, escrever a definição dessa forma, definindo o infinito primeiro, né, eu acho que ela destaca mais esse aspecto. Né? Então, acho que definir primeiro finito, depois infinito, seria uma opção que suavizaria a discussão. Eu não quero suavizar, o que eu quero fazer aqui é chamar a atenção para o quanto surpreendente não é nem surpreendente, o quanto bizarro, vamos dizer assim, é a existência desses conjuntos finitos como algo que vem daquela definição de cardinalidade que é super intuitiva. Então, por isso que eu acho que essa opção de escrever a definição dessa forma ela é mais problematizadora. Beleza? Deu para entender o que eu quis dizer? Luísa fez um comentário aqui. Não faz sentido definir infinito exatamente se não existisse infinito. Então, exatamente isso que a Luísa falou. Né? Se não existisse infinito, eu nem estaria discutindo nada disso aqui. Né? Então, ao contrário, seria meio artificial por isso. Né? Assim. Certo? Quer falar, Luísa? Eu lembrei, Vitor, que a gente está fazendo alguns estudos sobre sexualidade, né? Que o termo heterossexual surgiu depois do termo homossexual. Porque como o heterossexual era visto como a norma, não tinha motivo para dar um nome para aquilo. Então, acredito que historicamente isso também tenha sido alguma coisa assim, né? O infinito surgiu depois. Senão nem existiria finito. Então o que nem era existiria finito esse termo. era normal. Então, eu fiquei pensando nisso, fazendo essa relação. Exatamente. Eu acho que esse comentário da Luísa é muito legal, porque, como eu já falei algumas vezes, assim, a gente vai falar muito isso aqui, que existe implicitamente, quando a gente... Algumas abordagens de matemática, a gente implicitamente privilegia uma ideia de normalidade, assim, entendeu? Tipicamente, o exemplo no qual eu acho que isso fica muito evidente é quando a gente são números racionais e números irracionais. A gente são números irracionais como, tipo assim, uma aberração, uma coisa assim, que são alguns casos, tipo como se fosse a exceção, né? E, na verdade, o que é exceção é o bem comportado, né? Então, em matemática, isso muitas vezes é verdade, né? Tipo assim, função contínua, por exemplo. A gente ensina de um jeito parecendo que o que é comum é função contínua, né? E função descontínua é meio um caso que é bizarro e que fica lá escondido de alguma forma. Eu acho que quando a gente ensina dessa forma, a gente implicitamente ajuda a fortalecer essa ideia de normalidade. Então tem um aspecto ideológico na forma como a gente ensina isso. Então é bem no sentido do comentário da Luísa. Né? Essa minha opção de escrever dessa forma é isso. Né? Tipo deslocar mesmo logo essa questão da normalidade. Tranquilo? A Marcela colocou aqui geometria euclidiana, não euclidiana, né? Enfim, e aí nessa linha tem esses chamados paradoxos do infinito, né? Que a gente verifica conjuntos que são do mesmo tamanho que subconjuntos próprios dele. Então, esse exemplo aí, existem tantos naturais quanto pares, né? Assim, eu posso colocar uma bijeção entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos números pares, beleza? Que é essa que está construída aí, né? Que a cada n associa 2n. Isso aí, eu pego dois segmentos que nessa figura estão representados como AB e CD,
de tamanhos diferentes, né, que eu poderia colocar um dentro do outro, né, então poderia colocar um como subconjunto do outro, mas a gente pergunta qual desses segmentos A e B tem mais pontos. E a gente conclui por meio dessa construção geométrica que eles têm a mesma quantidade de pontos, no sentido que eu posso estabelecer uma bijeção entre eles. Essa bijeção é construída geometricamente, né? Dessa forma aí, eu desenho esses segmentos em retas suporte paralelas, e aí ligo as extremidades, no encontro dessas extremidades eu marco um ponto P, e nesse ponto P eu traço uma reta, né? Então, para cada ponto onde essa reta interceptar o segmento CD, por exemplo, ela vai interceptar AB em outro ponto. Então, com isso, eu consigo uma correspondência 1 a 1 entre os pontos pertencentes a AB e os pontos pertencentes a CD. Beleza? Tranquilo? Certo, Pedro colocou aqui entre X e X'. Eu avisei, estava errado. Depois eu vou consertar. Beleza? Nesse slide aqui, ó, tem um erro. Ali é X e X', não X e Y. Então muda aqui para Y, né? Tanto faz. Tá? Depois eu conserto lá. Beleza? Então, alguma dúvida aí? Certo? E aí tem a versão mais radical, digamos assim, dessa aqui que eu pergunto. Se eu pego dois segmentos de tamanho diferentes, quais deles tem mais pontos? Tem a mesma quantidade de pontos. E aí tem a versão mais radical, que eu posso dizer que um segmento de reta limitado tem tantos pontos quanto numa reta inteira, certo? E uma forma de ver isso é por meio da projeção estereográfica, certo? Então, eu posso pensar, faz de conta que eu tivesse um segmento vermelho e a reta inteira nessa figura aí de baixo, a reta inteira marcada em azul, tá certo? Então eu poderia pegar esse segmento vermelho e enrolar num círculo, tranquilo? Posiciono esse círculo tangenciando a reta, tá? Desse ponto N do círculo, eu traço uma reta da maneira que está desenhada aqui, interceptando o ponto X, interceptando o círculo num ponto, a circunferência, né, num ponto X. E aí ela vai interceptar a reta num ponto Y, tá? Com isso eu consigo uma bijeção entre os pontos da circunferência, que se eu desenrolar vira um segmento limitado, e os pontos da reta, né? Quanto mais o único ponto da circunferência que não está associado a nenhum ponto da reta é o próprio N, né? Então, quanto mais próximo esse ponto X estiver de N, mais tendendo ao infinito, digamos assim, o ponto Y na reta vai estar. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Né? Então, assim, eu faço uma bijeção, né, que eu posso dizer que num segmento limitado existem tantos pontos quantos existem na reta inteira ilimitada. Certo? Essas figurinhas aí eu fiz muito simples, né, com GeoGebra, e eu vou subir depois desse arquivo de GeoGebra para lá, se vocês quiserem brincar com eles, tá? Beleza? Alguma dúvida nisso aí? Bom, e aí, obviamente, tem exemplos muito mais radicais, que nas próximas aulas eu quero mostrar alguns. Um que eu acho bem bacana é o seguinte, a gente pode mostrar, né, eu estou mostrando aí que num segmento limitado tem a mesma quantidade de pontos que numa reta não limitada. Eu posso mostrar também que num segmento tem tantos pontos quanto num quadrado. Beleza?
Então, essa equivalência de cardinalidade, ela não tem a ver com dimensão, no sentido dos espaços vetoriais, tá? E essa demonstração dá para ver, mas não vou falar hoje não. Ela tem a ver com a representação decimal, tá? Vou falar sobre ela nas próximas aulas. E generalizando essa demonstração, a gente pode mostrar que R é cardinalmente equivalente a qualquer Rn. Beleza? Então, quando falar, na aula que vem eu vou voltar a falar sobre isso. Então, tem situações muito mais bizarras do que essa que estão sendo mostradas aí, tá? Bom, e aí a outra famosa sobre isso é o famoso Hotel de Hilbert, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, o Hotel de Hilbert. Foi um exemplo que foi falado pelo David Hilbert, né, matemático, numa palestra que ficou famosa, que ele deu, não lembro exatamente em que ano, acho que é 1908, enfim, no começo do século XX, e que ele falou, ele usou essa alegoria do Hotel de Hilbert para exemplificar essas ideias de infinito que estavam sendo, naquela época, formalizadas, sobretudo pelo Cantor, né? Que a gente vai falar muito dele também aqui. Então, essas ideias, né, de infinito, elas, por muito tempo, não foram aceitas como ideias matematizáveis, né? O infinito era visto, né? A gente podia falar de limite no infinito, né? Que é a ideia de infinito potencial, algo que tende a infinito. Mas infinito como o tamanho, como cardinalidade, né? Era uma coisa que era vista como uma coisa metafísica, não era aceitável como uma coisa matematizável, né? Então, o Hilbert deu esse exemplo do hotel, uma alegoria, né? Que ele chamou de hotel, que ele usou esse hotel para dar materialidade, vamos dizer assim, a essa discussão. Luciana. Ai, Vitor, desculpa, eu queria voltar se você me permite, voltar no seu slide anterior. Claro. Isso, que eu ainda estou um pouco engasgada com aquela história dos racionais, contínuo, não contínuo. Então, entre a representação aí dos diagramas de Venn, né, dos números naturais e os números pares, e a representação dos dois intervalos, né, A, B e CD, tem um salto aí no meio que é justamente a questão dos racionais, né? Sim. Que é o que ainda está, entre aspas, engasgado aí para mim. Na ocasião que a gente conversou sobre isso, aqui na aula, colocamos, entendo a questão de não serem os racionais, por conta da relação entre os seus elementos, um conjunto discreto. Mas também, por outro lado, a gente não pode representá-los tal como essa segunda representação aí dos intervalos CD e AB, porque não são contínuos. Sim. Aí veio essa pergunta na cabeça, se existe algo entre o discreto e o contínuo, porque os racionais está nesse vácuo aí, né? Está nesse espaço entre aquilo que é discreto e aquilo que é contínuo, né? Existe alguma coisa na matemática, alguma coisa... Aí eu fiz até analogia com a ideia dos fractais, né? As dimensões fractais, né? A curva de Koch ser uma coisa com dimensão, sei lá, 2, alguma coisa. Ou, na verdade, 1, alguma coisa, né? Mas no caso aí dessa discussão de dimensão fractal já entra em outro campo, né? Que é justamente essa ideia de dimensão, né? Que depende de outras coisas. No caso, nessa discussão, que é uma discussão de discreto e contínuo, que é uma discussão topológica, o que é intermediário entre o discreto e o contínuo é o denso, né? Então, topologicamente, os números racionais quer dizer, o conjunto dos números racionais é denso, mas não é contínuo, não é completo, né? Na verdade, seria a palavra mais apropriada nesse contexto aí, beleza? Mas o que é importante para entender isso como a gente conversou na outra aula, é o seguinte, que
ser cardinalmente equivalente é uma propriedade que depende só do conjunto. Ser discreto, contínuo ou denso não é uma propriedade que depende só do conjunto, depende da topologia. Então eu posso ter o mesmo conjunto com outra topologia e ele ter outras características topológicas. Então, na verdade, quando eu falo que os racionais é um conjunto denso, na verdade isso até é um abuso de linguagem, né? Implícita nessa frase está os racionais munidos com uma determinada topologia, né? Que é a topologia que vem da noção de distância definida a partir do módulo. Beleza? Certo? Então, na verdade, quando a gente fala que os racionais são densos, a gente oculta essa discussão, né? Então, o que eu acho que a meu ver, o que eu acho que ajuda a entender isso é entender que uma coisa é falar do conjunto e outra coisa é falar das estruturas, que é o conjunto munido de coisas, o conjunto com atributos. O conjunto por si só não tem atributos. O conjunto é definido só pelos seus elementos. Tranquilo? Certo? Então, quando eu falo que N é cardinalmente equivalente a Q, eu estou olhando para o conjunto N para o conjunto Q. Beleza? Mas na construção dos conjuntos numéricos, eu não olho só para N e para Q. Né? Eu olho para N munido de soma, produto e ordem e para Q munido de soma, produto e ordem. E essa estrutura algébrica, a partir dessa estrutura algébrica, eu defino uma noção de distância, porque essa distância é definida algebricamente, né, no caso, e essa noção de distância estabelece uma topologia. Com essa topologia, o conjunto Q é denso. Beleza? Certo? Então, isso que eu acho que ajuda a entender essa questão. Então, quando eu falo que Q é denso, não é Q, na verdade. Né? É o espaço topológico Q, que é diferente do conjunto Q. Né? Porque é Q com um certo atributo, que é a topologia. Beleza? A gente vai voltar a falar muito sobre isso, tá? Luciana, ok? Melhorando. Então, eu poderia ter Q com outra topologia, ele não seria denso. Poderia não ser denso. Entendeu? Tanto que essa topologia, ela está amarrada com a ordem também. Então, quando a gente faz a bijeção entre N e Q, essa bijeção não preserva a ordem, necessariamente. Por quê? Então, esse espaço topológico Q poderia ser outro, diferente desse que nós conhecemos. Poderia, porque o espaço topológico, ele é... A gente vai falar sobre isso de novo, tá? Como eu falei, um espaço topológico, por exemplo, o que define um anel, né? O que define um anel são as operações de soma e produto, tá? Então, quando eu falo o anel dos inteiros, não é o conjunto dos inteiros só, é o conjunto dos inteiros com aquela soma e aquele produto. Eu poderia definir outra soma e outro produto tendo como ambiente os inteiros, não seria outro anel. Certo? Um espaço topológico, o que define o espaço topológico? Na verdade, assim, a rigor são os conjuntos abertos. Mas a gente vai falar sobre, a gente pode pensar em distância, por exemplo. Então, o que define o espaço topológico Q é a distância, né? Que é definida em Q, a métrica, que é definida em Q. Eu poderia definir outra métrica. Se eu definisse outra métrica, seria outro espaço topológico. Entendeu? Beleza? E aí poderia não ser denso. Então, a densidade não depende dos elementos. Depende de um atributo que eu coloco nesses elementos, que no caso é a métrica. Entendeu? Entendi, Vitor. Obrigada. A distância poderia ser outra, né? A noção... Porque o que é distância?
abstratamente, distância é uma função que tem que ter determinadas propriedades, né? Uma distância, ela tem que ser maior ou igual a zero, a distância entre dois elementos é igual a zero, se somente seus elementos são iguais, a distância é simétrica, né? A distância de x a y é igual a distância de y a x, e satisfaz a desigualdade triangular. Então, qualquer coisa que tem essas propriedades, eu chamo de uma métrica, de uma distância. Então, outra métrica daria outra topologia. É isso. Beleza? E nessa construção dos conjuntos numéricos, está tudo amarrado, né? As operações estão amarradas com a ordem, né? Que é aquilo que a gente falou já quando a gente falou de ordem dos naturais, lembra? Beleza? Elas estão amarradas. Então, a topologia também está amarrada com as operações e amarrada com a ordem. Então, essa construção, ela envolve não só construir N, Z, Q e R, mas construir as estruturas algébricas N, Z, Q e R. Beleza? Mais alguém quer falar? Então, continuando aqui para o Hotel de Hilbert. Alguém não conhece esse exemplo aqui do Hotel de Hilbert? Nunca ouviu falar nisso, né? Então, qual é a historinha, né? Que é assim, que você tem um hotel lotado e chega um novo hóspede, um hotel com infinitos quartos, né? Então, como é que você hospeda aquele novo hóspede sem desalojar ninguém? Você pega o hóspede, está no quarto 1, passa para o quarto 2, do quarto 2 passa para o quarto 3, e assim, todos os hóspedes que estavam antes continuarão alojados e você tem um quarto vago, né? Então, o que está por trás disso é a bijeção entre o conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 1 e o conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 2. Beleza? Luciano está pedindo desculpa por desviar o assunto da aula, mas não é para pedir desculpa, pelo contrário, tá? Inclusive, eu fico um pouco incomodado, porque eu acho que essa coisa da aula com PowerPoint, ela engessa um pouco a aula, né? Eu não estou acostumado a dar aula assim, né? Então, eu acho que é para desviar mesmo, né? Assim, não tem problema. Acho que a gente tem que ir falando sobre as ligações que vão aparecendo na aula, senão a gente perde muito, empobrece muito a aula, eu acho. Beleza? Rodrigo colocou aqui o link. Qual é esse link, Rodrigo? É um vídeo daquele projeto M3 da Unicamp que fala do então. Hotel de Hilbert. Tá aqui esse link, ó. Ah, tá. Esse vídeo é super legal, eu adoro esse vídeo. Esse projeto M3, né, tem vários vídeos legais, é um projeto da Unicamp, matemática multimídia. E esse eu acho muito legal por causa da encenação com os atores, né, que eles fazem. É bem bacana, assim, que tipo, tem um cara na recepção do hotel, aí liga uma mulher e fala: eu tô com ônibus aqui, com infinito. E... enfim. Tem um também da construção do Cantor, né? Dessa bijeção. Tem também. Sim, isso aí. Que é o Cantor conversando com não sei quem, né? Coisa assim. Enfim, e aqui também tem outra versão do Hotel de Hilbert, né? Que chegam, em vez de chegar um hóspede só, chegam infinitos hóspedes, né? Aí o que ele faz? Em vez de mover cada hora do quarto N para o quarto N mais 1, ele move do quarto N para o quarto 2N. Então, assim, ele livra os quartos ímpares, né? E todos os hóspedes continuam hospedados, tá legal? Tamir está falando, vale a pena. Eu acho muito engraçado esse vídeo. Depois vale a pena ver, né? O link dele está aqui, né? Nesse PowerPoint que vai instalar daqui a pouco. Beleza? Enfim. E aí, continuando. Esse exemplo eu acho muito bacana também, que é a ideia de número muito grande, né? Assim, isso é uma coisa que eu acho que
assim, eu gosto muito dessa discussão de escala, né? Assim, então, eu acho que é uma discussão que vale a pena fazer na educação básica, né? A escala das coisas, né? E coloquei aqui algumas comparações, mas eu acho que a gente explora muito pouco na educação básica essa coisa assim, desde a ideia do cálculo mental, a ideia de fazer estimativas, certo? Né? É uma coisa que é muito pouco explorada, em detrimento de fazer contas com resultado exato, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma conta, você trabalhar com o aluno a ideia de qual é o resultado, qual é a expectativa para o resultado daquela conta, né? Assim, isso aí vai dar mais ou menos quanto, né? E a gente trabalha muito com o algoritmo só, né? Com fazer a conta e qual é o resultado. E muitas vezes aquele resultado o aluno tem até pouca noção do tamanho daquilo. O que é 1 milhão? O que é 1 bilhão? O que é, né? Isso em inglês tem até um nome que eles chamam isso de number sense, né? Que é tradução seria sensibilidade numérica. É uma coisa que você ficar só no algoritmo não vai dar essa sensibilidade numérica, né? Tem um exemplo que eu gosto de contar que eu vi uma vez na televisão que era assim, era uma reportagem, sei lá, sobre o quê? Sobre insetos, eu acho. E aí tinha uma repórter perguntando para pessoas na rua quantos insetos tem no mundo? A pergunta era essa. Quantos indivíduos, insetos, existem no planeta? E aí ela perguntava para as pessoas falavam assim, 1000. Ou então falava 1 milhão. Beleza? Aí, veja bem, o que é 1 milhão? Né? Existem não sei quantos bilhões, qual é a população do planeta? Quantos bilhões? 4 bilhões, né? Sei lá, nem sei. São 7. 7 bilhões, enfim. 7 bilhões de pessoas. A estimativa é que para cada pessoa tenha não sei quantos milhões de insetos. Então, se tem 4 bilhões de pessoas, como é que pode ter 1 milhão de insetos? Então, eu acho que essa discussão é bacana, assim, né? De quanto, por exemplo, escalas de tamanho, escalas de quantidade, escalas de tempo, né? Geisa, o que é isso aí? Em tempo real, várias estatísticas de quantas pessoas tem, pessoas morrem, pessoas doentes, pessoas que nascem, tem milhões de estatísticas aí. Legal. 7 bilhões, 800 milhões, quase 8. Uhum. Tem um exemplo que é do tipo, acho que é dos segundos, acho que 1 milhão de segundos dá tipo 3 dias e 1 bilhão de segundos dá tipo 30 anos. Tipo, então. É um exemplo eu trouxe um exemplo de segundos também, né? É muito bom aqui, por acaso. Eu acho esses exemplos muito legais, né? Tem vários vídeos na internet, que até alguns eu botei lá no Google Classroom, que é do tamanho das coisas, né? Tem aqueles vídeos que vai dando potências de 10, né? Que eles vão tipo, dando zoom out, aí vai desde a célula, não sei o que, até a galáxia, né? Para comparação de tamanho, eu acho que é bacana trabalhar com isso. Isso tem a ver com o infinito, porque desconstrói a ideia de infinito como um número muito grande, né? Infinito não é um número muito grande, porque infinito não é um número natural, né? É outra coisa, né? Que é o que eu quero chegar aqui. Então, eu trouxe esse exemplo do número Google, né? Que é o nome que deu origem ao Google empresa, né? Que tem uma historinha sobre isso que eu não sei, né? Que foi algum matemático que inventou esse nome, e como esse número aí é 10 elevado a 100, né? Ou seja, 1 seguido de 100 zeros, beleza? Então, qual é a escala desse número, né? Acho que é muito bacana trabalhar com isso. Então, esse aí seria... Pedro, fala aí, você sabe essa história? Ele tá falando aqui, foi a expressão... Não, eu não lembro quem era o matemático exatamente, mas
acho que ele estava fazendo um trabalho e tinha uma relação muito próxima com um sobrinho, alguma coisa do tipo. E aí ele mostrou esse número pro sobrinho dele e Google foi meio que a expressão que o sobrinho usou de susto, pra sei lá. chamar aquele número. Na verdade não foi nem um nome que ele deu, foi um susto que ele tomou e ele falou Google, algo desse tipo. Pois é, enfim. Tem essa historinha aí que depois dá pra achar na internet, né? Mas enfim. Que eu não sei bem, mas o que eu quero destacar aqui é a discussão que a gente pode fazer de qual é a escala desse número. O que é Google? O que é 1 com 100 zeros? A gente escreve esse número aí, 1 com 100 zeros, eu me dei o trabalho de escrever, mas o que é isso? Que número é esse, né? Então, uma maneira, né, que é aí que eu trouxe a questão dos segundos, é perguntar isso: quantos segundos se passaram desde que o universo existe, né? E eu coloquei desde que o universo existe, assumindo a teoria do Big Bang, né? Então, eu chutei, não sei se está muito certo isso, mas não importa, é só para dar uma estimativa, né? Que seria essa conta aí, que eu estou pegando esse 1,4 vezes 10 elevado a 10, que está aqui entre parênteses, é 14 bilhões de anos. Beleza? Que é, segundo a teoria de Big Bang, é a estimativa da idade do universo. E aí eu estou multiplicando pelo número de dias de um ano, né, para quantos segundos? Pelo dias, horas, segundos, minutos e segundos, né? Quantos dias tem um ano, né? Quantas horas tem um dia, quantos minutos tem uma hora e quantos segundos tem um minuto. Beleza? E fazendo essa conta, né, que eu fiz meio rápido, acho que não sei nem se está certo, eu fiz, não, obviamente, fiz no Maple. Mas deu isso aí, 4,4 vezes 10 elevado a 17, né? Beleza? Então, esse 4,4 vezes 10 elevado a 17, que seria algo da ordem de grandeza de 4 com 17 zeros, é a quantidade de segundos que se passou desde que o universo existe, segundo a teoria do Big Bang, que é, portanto, Google é muito maior do que isso. Google, então, seria 2,26 vezes 10 elevado a 84. Não, tá trocado isso aqui. O Google tem que estar do lado de cá e o Alpha do lado de lá, tá? Depois eu conserto também, beleza? Certo? Então, Google, esse número que eu chamei de Alpha, é a quantidade de segundos desde que o universo existe. Então, Google seria 10 elevado a 84 vezes maior do que isso. Ou seja, essa quantidade de segundos que se passou desde que o universo existe é ínfima perto do número Google. Beleza? A discussão é essa. Tranquilo? E aí, para radicalizar, algum comentário? Certo? Aí, para radicalizar um pouco mais, tem outro número que é chamado de Googleplex. Que é, esses nomes aí é nome que algum maluco inventou em algum momento, não importa muito, né? Tem vários nomes que as pessoas dão a números muito grandes. Que é 10 elevado a Google, ou seja, 1 com Google zeros, certo? E aí, as estimativas é que as folhas de papel necessárias para escrever esse número são maiores do que o universo. Se eu fosse tentar escrever esse número 1 com Google zeros em folhas de papel, num tamanho razoável, obviamente, e supondo uma folha de papel com uma espessura média razoável, se eu fosse empilhar, isso não caberia no universo, né? Beleza? Então, isso aí é só um exemplo. Isso aí é só um exemplo, assim, que eu acho que é bacana fazer essas brincadeiras que eu acho que é legal na educação básica, que é mind-blowing, assim, né? Que é... Como é que se diz isso? Que explodem a cabeça. E tem vários vídeos na internet que você pode trazer isso aí. Beleza? Geisa. Então, o pessoal está comentando aí. Fala, quer falar? Não, eu ia justamente quando você deu o exemplo anterior, se, no caso, um Google, sei lá como é que fala, né, se a quantidade de segundos é tão ínfima, o que seria comparável a esse né, no caso, a um Google?
né? Então, o número é uma coisa abstrata, né? Ele não precisa representar alguma coisa. Sim, mas se alguém já comparou alguma coisa com... Por que esse número existe, né? Para quê? Não sei. Então, esse número, ele foi... comparar ele a alguma... Entendi. Eu não sei Por se ele alguém veio... decidiu dar um nome para ele? Porque existe alguma coisa que... O padeiro resolve passar agora, que eu tô falando. Se ele foi necessário para alguma coisa, por isso ou simplesmente cada nome por um número super gigante só para ter uma referência. Isso, no caso eu acho que foi isso mesmo, no caso desse número, acho que foi meio que a história que rola, que eu não sei, que é essa que o Pedro contou, que eu não sei se é verdadeira, que foi meio uma brincadeira mesmo, entendeu? No caso desse Google. Mas tem outros números muito grandes que tem determinadas aplicações, que eu não vou saber dizer, entendeu? Mas, no caso aqui, o objetivo dessa discussão que eu estou propondo é tipo de, como eu falei, mind-blowing mesmo, é tipo de dar uma pirada básica, entendeu? Certo? No caso, eu acho que não tem... E tem várias coisas, você pode fazer estimativas de quantos átomos tem no universo. E você vai ver também da mesma forma, muito menos que Google, né? Por exemplo. E aí, o que eu quero dizer? Por que infinito não é um número muito grande? Porque, embora esse Googleplex aí, seja esse número gigantesco, se eu pegar Googleplex menos 1 é diferente de Googleplex, né? Então, um número natural, né? Quando eu subtraio uma parte dele, ele muda de tamanho. Infinito é algo que quando eu tiro um pedaço, não muda de tamanho. Certo? Essa é a viagem. Então, por isso que eu não posso pensar em infinito como um número muito grande. Infinito é outra coisa. Certo? Beleza? E aí eu coloquei esse exemplo do Google como ele, mas eu acho que essa discussão é bacana de fazer na educação básica, eu acho que a galera pira. Mas tem muitos exemplos que podem ser feitos assim, né? Qual é o tamanho de um átomo comparado a não sei o que lá, entendeu? Fala, quem quer falar? Essa questão da sensibilidade numérica, né? Só um comentário, né? Que talvez, mais uma vez, não tenha a ver com a aula em si, né? Mas acho que ela está até mais atrás, né? Que a gente faz aí um exercício qualquer, o aluno não tem o crítico de olhar para a resposta que ele está dando e ver se está de acordo com a pergunta que foi feita, né? Não, com certeza, exatamente. Né? Eu acho que essa sensibilidade numérica, ela vem muito antes dessa discussão que eu estou colocando aqui. Ela vem lá do Fundamental 1, por exemplo, que é você, por um lado, desenvolver uma expectativa para o resultado de uma conta e, por outro lado, um olhar crítico para aquele resultado, né? No sentido de que, antes de fazer a conta, quanto mais ou menos vai dar? E depois de fazer a conta, será que esse resultado não é absurdo? Né? Então, isso é o number sense, né? Ronald. Não, são duas coisas. Uma coisa é que pensar em números grandes assim ajuda a pensar em ordens de grandeza. Eu sempre gosto de falar logaritmo, né? Quando fala relacionar logaritmo com ordem de grandeza. Isso, mas o logaritmo é o expoente, né? Sim. Porque... O que eu estava falando? Era duas coisas. Porque às vezes passa um exercício e às vezes o professor coloca uma resposta que não tem muito sentido. Por exemplo, a velocidade média do caminhão foi de 200 km por hora. E aí isso não ajuda o aluno a pensar que não deveria ter essa resposta, ele deveria desconfiar. Então isso exatamente, desconfiar das respostas. Isso eu acho que tem consequências, assim, até mais práticas. Às vezes, vendo televisão, Jornal Nacional, aparece um caso de corrupção que foi desviado 1 milhão. Com certeza. Aí tem outro caso de corrupção que foi desviado 1 bilhão. E parece que é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, exatamente. Não faz diferença nenhuma. Até o tempo que é dado para um caso ou para outro, como se fosse a mesma coisa. 1 milhão, é claro, né? É relevante em termos da corrupção e tal, mas
não traz nenhum efeito fiscal, assim, digamos assim. Exatamente. Então, as pessoas não percebem, por exemplo, que o tempo dado na Globo não é função da quantidade de desviada, é função se é o PT ou o PSDB. Né? É isso. Então, por exemplo, isso. Isso. E aí perde essa falta de noção com ordem de grandeza, dificulta na hora de fazer essa crítica. Pô, o tempo está adequado ao escândalo mesmo, ou está aumentando ou diminuindo tal escândalo? A gravidade, com certeza. Exatamente. Ou seja, isso é algo que tem a ver com matemática, que tem a ver com os professores de matemática. Então, e tem a ver com como a matemática não é neutra politicamente. Sim. E aí, só para completar agora, com a pandemia, quando se fala mil mortes por dia, a galera já perdeu a noção. Já banalizou total, né? Sem contar as subnotificações e tal, mas se falasse assim, 1000 mortes por dia equivale a cair 5 aviões por dia, quando faz essas comparações, poderia te dar igual esses exercícios, né? Que sim. 10 elevado a 100, a gente não tem nem ideia do quanto o número é grande. Quando você faz uma comparação com uma outra coisa, aí vê, nossa, esse número aí é absurdo, é bizarro. Se fizesse esse exercício mais assim na mídia, 1000 mortes são 5 aviões por dia caindo. Olha só a desgraça que é. Então, exatamente. Eu acho bem interessante essa coisa de falar sobre números grandes. Porque tem números grandes e tem outros que são muito maiores. Exatamente isso. Por isso que eu acho essa discussão importante, porque ela cria uma visão crítica, né, para as quantidades, que eu acho que é uma habilidade fundamental. Né? E nessa questão da pandemia, coisa absurda, o Medronho, que é o epidemiologista aqui da UFRJ, que de vez em quando aparece tem aparecido na televisão para falar da pandemia, ele falou uma frase dele, é como se caíssem 3 aviões por dia e as pessoas continuam na fila para embarcar, né? Porque as pessoas continuam fazendo tudo normal. E o número de mortes na pandemia está se aproximando de 1 por 1000 da população brasileira, né? É como se... Isso é muita coisa, de 1000 pessoas. Quantas pessoas cada um de nós conhece? Muito mais de 1000, né? Então, para cada 1000 pessoas no Brasil, uma já quase isso, né? Morreu de Covid. Tadeu, fala. Alguém... Não, desculpa, que alguém ia querer entrar num sorteio desse? Assim, você vai querer entrar num sorteio de 1 a 1000? Ninguém vai querer entrar. Exatamente. Tadeu. Não, eu ia falar desses exemplos aí que vocês estavam falando de perceber ou estimar um número. Eu me lembro, e eu acho legal esse exemplo, porque eu nunca tinha parado para pensar de novo nele, mas ele me veio à cabeça agora que vocês estavam falando. Mas eu me lembro que quando eu estava lá no primeiro ano do ensino médio, fazendo uma questão de física, eu não lembro direito o contexto, mas eu estava tentando fazer a questão, e era uma questão objetiva, então tinha resposta, mas parecia que estava faltando informação. E aí eu levei para o professor, eu falei, olha, não é possível, está faltando informação, está faltando algum dado, e acho que era a massa do carro. E ele falou, não está faltando, é porque nessa questão desse vestibular, você tinha que estimar o peso do carro. E eu falei, gente, mas eu não sei estimar o peso de um carro. Eu falei, caraca, como assim? Eu acho que até hoje eu não sei. Então, assim, talvez seria legal, até agora que eu estou pensando nisso, né, às vezes transformar isso, aí eu não sei, teria que discutir mesmo, talvez avisar justamente que faz parte da questão, essa estimativa, fazer algum exercício que envolva essa estimativa, mas trazer isso para a questão, e não só para a verificação da resposta, né? Eu acho que sim. Eu acho maneiro, e nesse caso aí de números enormes, você perde, a graça disso está justamente em perder a noção, né? Porque exatamente. Você pega esses números aí, você não tem como comparar esses números, eles são muito grandes. E só para fechar, né, já que o Ronald estava falando da pandemia, outro número que surgiu é que acho que já morreram mais pessoas nos Estados Unidos por causa do Covid do que por causa da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, assim, americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial, tá? Não a Segunda Guerra Mundial como um todo. E a gente pega esse evento histórico, né, que é muito emblemático, que né, tá na escola, todo mundo conhece, isso salta aos olhos, né, as pessoas começam a pensar, mas mesmo assim, essa notícia aconteceu semana passada e só vai, né? As pessoas acabam esquecendo. Mas era mais isso que eu queria falar, essa coisa da estimativa. É bem interessante. Eu estou pensando em trazer para a questão, não só para ver a resposta final, mas para a questão em si. Com certeza. Eu acho muito legal isso, que a gente está acostumado a sempre dar questões de matemática que tenha todos os dados e que tenha uma única resposta.
e nunca que tem dados a menos, né? No sentido de que o aluno tenha que, de alguma forma, incluir alguma hipótese. Às vezes não é nenhum dado, às vezes é uma hipótese também. E questões que tenha dados a mais, né? Que são impossíveis, né? Porque não Isso tem que eu uma ia falar, dados resposta. a mais que é para distrair, né? Para tipo, piorar a sua vida na questão. Então questões que não tem resposta porque tem dados a mais, né? Por exemplo, isso aí a gente nunca trabalha. Então isso também tem a ver com essa questão de desenvolver uma visão crítica sobre as coisas, né? Você está acostumado a sempre fazer questões que são aquele roteirinho. Você vai usar aqueles números que estão lá e vai ter uma resposta só, né? Acho que é bem isso. E eu acho legal até porque eu já vi muitos amigos meus fazendo, geralmente da área de economia, administração e engenharia, essa área mais de consultoria, diversos processos seletivos em que uma etapa do processo era não vou saber qual o nome, mas era uma etapa que eles tinham uma situação, um problema, que era justamente essa, do tipo, estime quantas cabeças de gado tem no Brasil. E você tinha que se virar, entendeu? Estime quantas pessoas no Brasil estão em tal classe socioeconômica. E você tem que ir partindo de estimativas que a gente nunca está acostumado. Eu me lembro deles falarem, cadê você sabe alguma coisa de estatística para me ajudar? Eu falei, olha, eu também não estou acostumado a fazer isso. Realmente, e são questões bem interessantes, assim, né? Que dá um bom caldo, uma boa discussão. Com Imagina, certeza, você falar, quantas cabeças de gado tem no Brasil? Vamos calcular isso aí. Porque essa questão dos segundos que você colocou, a gente já sabe os dados necessários, né? A estimativa ali girou em torno do Big Bang e tal, mas você já sabe que o minuto tem 60 segundos e tal. E aí, quando você vai para questões mais complexas, que tem a questão do erro, é bem legal. Então, tudo isso eu acho que tinha que ser trazido para a matemática escolar, né? Essas discussões são muito legais. E são importantes, e eu acho que elas envolvem os alunos, né? Assim, os alunos se interessarem pela discussão. Mas então, continuando. Aí isso aí que eu coloquei infinito é aquilo que pode ter uma parte retirada e continuar do mesmo tamanho. Bom, e aí, voltando àquele quadro que eu botei agora há pouco, né? Eu falei que como eu falei, a gente vai procurar responder o que é cardinalidade, tá? Então, a gente vai partir da definição de conjuntos cardinalmente equivalentes e buscar uma caracterização para as classes de equivalência que são produzidas por essa definição, tá? E, como eu falei, a definição de infinito produz uma bifurcação nessa pergunta. A gente pode perguntar o que são as classes de cardinalidade para conjuntos finitos e o que são as classes de cardinalidade para conjuntos infinitos, né? Porque a definição de conjunto infinito põe esses dois tipos de conjuntos que têm comportamentos completamente diferentes, como a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Para conjuntos finitos, essa resposta ela é mais intuitiva, é mais evidente, são os números naturais, tá certo? Beleza? Ou seja, o que é essa pergunta? Quais são os objetos matemáticos que podem ser usados como rótulos para essas classes de cardinalidade? Que, como eu falei, ênfase na palavra classe, certo? Beleza? Então, uma classe, o rótulo que eu vou escolher para a classe, ele tem que ter a seguinte propriedade. Quando eu rotulo um conjunto com aquele rótulo, né, isso tem que garantir que qualquer outro conjunto rotulado com o mesmo rótulo seja equivalente àquele. Tá? Então, eu já, mais ou menos, sei que o objeto matemático capaz de fazer isso para conjuntos finitos são os números naturais. Tá beleza? Certo? Agora, para acabar a aula, eu vou apenas mostrar rapidamente, porque isso aqui tem que ser demonstrado, né? Como a gente demonstra isso, tá? Vou falar isso, só dar um roteiro assim antes de acabar a aula. Mas o quente mesmo, que aí é o que eu quero entrar na próxima aula, é para conjuntos infinitos. Ou seja, assim como os números naturais identificam as cardinalidades dos conjuntos finitos, como eu posso identificar as cardinalidades dos conjuntos infinitos? Beleza? Essa é a pergunta com a qual a gente vai trabalhar na próxima aula, em janeiro.
Tá certo? Beleza? Então, da mesma forma que eu posso falar assim, um conjunto tem 5 elementos, quando eu falo de conjuntos infinitos, o que é o análogo a isso que eu posso falar para conjuntos infinitos? Tranquilo? Beleza? Bem, aí, para responder essa pergunta, para explorar esse percurso, esse caminho, no caso de conjuntos infinitos, a primeira pergunta a ser feita é essa aqui. Todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes? Beleza? A gente já sabe a resposta para isso, não quero que ninguém fale agora para não quebrar o suspense. Mas, se a resposta para essa pergunta for sim, o que quer dizer? Se todos os conjuntos infinitos, né, a resposta pode ser sim ou não, né? Faz de conta que a gente não sabe a resposta, tá? Beleza? Então, se a resposta for sim, o que significa a resposta ser sim? Significa que todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes. Se todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes, infinito seria uma classe, concorda? Né? Porque o que é a classe que eu falei? É o rótulo que rotula quem é equivalente. Então, se todos os infinitos seriam equivalentes, acabaria a discussão aqui, beleza? Para os finitos seriam os naturais e para o infinito seria tudo a mesma coisa. Então, só existiria uma cardinalidade de infinitos, né? Mas a gente sabe que a resposta é não, né? Beleza? Como a gente vai ver em seguida, certo? A gente sabe que a resposta é não. Então, isso vai nos levar a um caminho que passa por lugares bizarros, né? Que é a parte mais legal, certo? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo? Mas, antes de acabar a aula de hoje, então na próxima aula a gente vai se concentrar nessa ponta aqui do diagrama. Mas, antes de acabar a aula de hoje, como a gente sabe que a resposta é não, né? Assim, o argumento, então estou colocando aí a resposta é não, e o argumento, em geral usado, né? Quer dizer, para mostrar que existem dois conjuntos infinitos que não são cardinalmente equivalentes, é o argumento chamado diagonal de Cantor, né? Então, eu defino esse conjunto aí, que eu uso essa notação 2 elevado a n. Essa notação, eu vou voltar a ela da onde vem essa notação 2 elevado a n, na aula que vem, tá? Beleza? Essa notação aí, ela não é à toa, mas eu não vou explicar hoje. Na aula que vem, eu espero que ela faça mais sentido, porque justamente quando a gente começar a falar de infinito. Mas guardem isso para os próximos capítulos. Mas esse conjunto 2 elevado a n é o conjunto formado por todas as sequências de zeros e uns, né? Uma sequência de 0 e 1, ela é uma função de n em 0, 1. Tá? Porque uma sequência, eu posso pensar numa sequência sempre como uma função que o domínio é n. Porque o que é uma sequência? É eu dizer o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, beleza? Tá? Então eu estou colocando x1, x2, então isso é uma função que o domínio é n. Tranquilo? Então, esse conjunto que eu estou batizando com esse nome 2 elevado a n é o conjunto cujos elementos são todas as sequências. É importante entender, tá? Ele não é um conjunto formado por sequências zeros e 1. Ele é o conjunto formado por todas as sequências possíveis de zeros e 1. Beleza? Tranquilo? E a gente vai perguntar se esse conjunto é cardinalmente equivalente aos naturais. E é isso que a gente vai mostrar, né? Que não pode haver, é isso que o argumento da diagonal de Cantor mostra, que não pode haver uma bijeção entre esse conjunto 2 elevado a n e n. Ou seja, que embora ambos sejam infinitos, no sentido da cardinalidade, existem mais sequências, ou seja, existem mais possibilidades de formar sequências de zeros e uns do que
números naturais. Tá? E como é que a gente mostra isso? Esse diagrama aí, né, representa isso, por isso que ele é chamado de diagonal de Cantor, né? Porque esse diagrama, ele se baseia no seguinte: suponha que seja possível construir uma função bijetiva entre n e 2 elevado a n. Se isso fosse possível, esse conjunto das sequências de zeros e uns, ele poderia ser escrito na forma de uma lista infinita, que é o que está colocado aí. Então, suponha que existe uma bijeção entre n, os naturais, e esse conjunto. Se existisse essa bijeção, eu poderia escrever a primeira linha disso aqui seria o f de 1, a segunda linha seria o f de 2, e assim por diante. Tá legal? Beleza? Então eu poderia escrever isso aí na forma de lista infinita. Tá? E aí como é que eu faço? Qualquer que seja a lista, né, eu posso, a partir da construção dessa lista, exibir um elemento que é uma sequência de zeros e uns, portanto, pertence ao conjunto 2 elevado a n, mas não está nessa lista. Tá legal? E como é que eu faço isso? Eu vou percorrendo o primeiro elemento da primeira lista, o segundo elemento da segunda lista, o terceiro elemento da segunda lista, da segunda sequência, desculpe, nessa lista, né? E troco, né? Então, por exemplo, ele viu ali o primeiro elemento da primeira sequência é 0. Aí lá embaixo em azul ele colocou 1. O segundo elemento da segunda sequência é 1, ele colocou 0. O terceiro elemento da terceira sequência é 0, ele colocou 1. Beleza? Então, assim, quando é que duas sequências são iguais? Quando elas são iguais, elemento a elemento, né? Então, como é que eu tenho certeza que esse S que está escrito em azul lá embaixo é diferente da quinta sequência dessa lista? Porque pelo menos no quinto elemento ele é diferente. Ele poderia ser igual em todos os outros, mas no quinto ele é diferente, né? E como eu tenho certeza que esse S que está escrito em azul aqui, ele é diferente do milionésimo elemento dessa lista? Porque pelo menos na milionésima entrada ele vai ser diferente, né? Certo? Então, esse argumento da diagonal de Cantor, ele diz o seguinte: ele diz que qualquer que seja a lista, ou seja, sempre que eu supuser que existe uma bijeção entre n e 2 elevado a n, a partir dessa bijeção, eu serei capaz de inventar um elemento que pertence a 2 elevado a n, mas não está nessa bijeção, não está nessa lista. Beleza? Certo? Então, o que é legal desse argumento é assim, a própria suposição da lista me fornece uma maneira de inventar um elemento que não está nessa lista. Tá? Alguma dúvida sobre isso? E esse é o argumento, né, semelhante que a gente usa para mostrar que os números reais, né, a gente pode pensar que isso aí seria um número real escrito na base 2, né, mas depois, quando falar mais adiante, eu vou voltar a falar disso, que a gente mostra que tem mais reais do que racionais, do que naturais, né? Rodrigo. Não, acho que você já acabou respondendo, porque eu ia te perguntar se dava para considerar como um intervalo 0 e 1. E a gente... Sim, exatamente. Dá para considerar com intervalo 0 e 1. E daí vem o argumento de que existem mais números reais no intervalo 0 e 1 do que números naturais. Exatamente. Exatamente isso. Beleza? Beleza. É só fazer uma observação. Que os números naturais, né, eles identificam a cardinalidade de um conjunto finito, né, mas eles próprios são infinitos.
Sim, então existem infinitas cardinalidades possíveis de conjuntos finitos. Quer dizer, o conjunto, né, entre aspas, é mais simples possível de se pensar dentro dessa estrutura toda aí nossa, né? Ele já tem uma questão que é altamente complexa, que é o infinito. Sim. Legal, né? Enfim, mas aí voltando àquele diagrama, esse argumento da diagonal de Cantor, ele responde a essa pergunta, né? Ele fala que existem pelo menos 2 conjuntos infinitos que não são cardinalmente equivalentes, tá? Então ele responde a essa pergunta, como eu falei, é a primeira pergunta para a gente começar a pensar nisso, né? Beleza? Então ele abre um caminho para a gente investigar, né, quais são os objetos matemáticos que a gente vai inventar para rotular essas cardinalidades. Certo? Beleza? E Cantor formulou uma resposta para essa pergunta inventando, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, um objeto matemático chamado número transfinito, tá? Que é aquilo que representa as cardinalidades infinitas. E aproveitando o comentário da Luciana, a gente vai ver que também existem infinitas classes de conjuntos infinitos, assim como existem infinitas classes de conjuntos finitos, porque existem infinitos números naturais, também existem infinitas classes de conjuntos infinitos, que Cantor chamou de números transfinitos. Beleza? Então é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Algum comentário? Eu ia falar, a próxima coisa eu ia falar aí que tem alguns exercícios que estão nessa folha, eu só colei e copiei aí para destacar, que são algumas propriedades básicas de infinito, e aí a próxima coisa é entrar em cardinalidades finitas, né? Que como já é 5 horas, não vou entrar nisso hoje. Mas que é um braço desse diagrama e o outro braço. Beleza? Então, o braço da direita consiste basicamente em mostrar porque, a partir daquela definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, que eu posso representar a cardinalidade de qualquer conjunto finito por meio de um número natural, né, que é o braço da direita. Beleza? Que a gente sabe intuitivamente, mas eu vou mostrar para vocês como é que é o caminho para mostrar que isso é verdade, tá? E eu quero passar meio rápido, não vou fazer agora, né? Mas eu quero passar bem rápido por isso, porque a segunda parte vai ser cardinalidades infinitas. Tá certo? Que seria o braço da esquerda. Tranquilo? Beleza? Então é isso. Vocês podem ir lendo essas coisas aí naquela folha que está lá, né, que como eu falei, que chama infinito.pdf, tá? O que depois eu vou colocar lá uma mensagem, a gente não vai também estudar tudo o que está naquela folha não, tá? Então eu vou botar para vocês, quem quiser ler durante o Natal e Ano Novo, eu vou botar qual parte é para vocês lerem. Beleza? Então é isso. Mais algum comentário por hoje? Então, certo. Então, Feliz Natal e esperando que 2021 seja melhor do que 2020. Comemorem e não se aglomerem. Beleza? Então, muito obrigado e boa tarde. E até seu aniversário, Vitor, é isso? Sim, até meu aniversário. Agora a próxima aula é dia 5, né? 2 semanas sem aula, certo? E a gente continua dia 5. Beleza? Então valeu, gente. Tchau e até a próxima. A gente vai se falando lá pelo Google Classroom, tá? Quem quiser qualquer coisa. Beijo, gente. Tchau.
Agora, gente, tchau. Bom Ah, recesso tchau, pra todo mundo. tchau. Bom Natal pra Tchau, todos. tchau. Feliz Natal aí, excelente ano novo aí pra todos. Tchau, gente. Valeu, Feliz gente. Natal. Feliz 2021. Tchau. Isso aí. Valeu, tchau.